Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar ao vivo, chega mais. Tô esperando pra fazer no Galo, hein? Aproveitando, vamos falar de Sul-Americano. O Atlético joga amanhã contra o Caracas, aqui em Belo Horizonte, jogo 9h30 da noite. O Galo tá em segundo lugar no Grupo H, por isso é bom vencer essa partida e torcer contra um tropeço do Cienciano. Vamos pra cidade do Galo? Rafaela Potter tá por lá, porque ontem Dudu foi apresentado. Tem mais notícia, né, Potter? Boa tarde. É isso, Maurício. Ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Primeiro, projetando um pouquinho o duelo contra o Caracas amanhã, vai ser na Arena do Galo. Jogo sem público por conta da punição que o Atlético ainda tem que cumprir. É o último jogo da punição por conta do uso de sinalizadores na Libertadores no ano passado. Falando um pouquinho do time, tem um último treino às 4 horas da tarde, aí a gente vai ter certeza, mas o técnico Cuca pode rodar algumas peças, como na lateral direita, começar com o Saravia ao invés de começar com o Natanael. Certeza que o Coelho vai jogar no ataque, até porque, pensando no clássico no fim de semana, o Coelho está fora. Ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense, vai cumprir suspensão, então deve começar no ataque. Com a necessidade da vitória para encaminhar bem a classificação, o Hulk também deve começar jogando. Agora, falando só um pouquinho do clássico, amanhã não tem chance de Menino e Arana irem para o jogo, porque eles estão fazendo um trabalho à parte ainda com a fisioterapia. Mas para o clássico há uma possibilidade, sim, da presença de Arana e Menino no duelo contra o Cruzeiro no domingo. Quem está fora desses dois jogos é o Dudu, até porque ele foi contratado, mas só pode jogar com a abertura da janela no meio do ano, mas já falou como novo jogador do Atlético. Vamos ver. O olhar curioso de quem está conhecendo o novo trabalho do Par. Aquela escapadinha da marcação para ouvir o reforço do Galo. Espero trazer muita alegria para essa massa atleticana. A pequena Esther acompanha Dudu em mais um desafio. Dessa vez, nem precisou mudar de cidade. A passagem de Dudu pelo Cruzeiro durou apenas 4 meses. Foram 20 jogos, 2 gols marcados e algumas polêmicas para administrar. Mas esse assunto já ficou no passado. A gente tinha um projeto no Cruzeiro, né? E não deu certo. Acho normal isso. Para mim tá tudo certo. Agora é pensar para frente, é pensar no Galo. Venho para usar essa camisa. Camisa que carrega uma provocação ao ex-clube. Até agradeço o torcedor por ter ido lá no app do Galo, ter voltado, por ter escolhido o número que eu vou usar. O número 92 foi escolhido pela torcida e faz uma referência à maior goleada do Galo em cima do principal rival. 9-2 em 1927. Até porque a camisa 7, a mais utilizada por Dudu na carreira, já tem dono no Atlético. Que camisa 7! O novo atacante do Atlético também falou sobre a polêmica do gramado sintético. Há cerca de 2 meses, quando ainda vestia a camisa do Cruzeiro, Dudu se posicionou contrário a esse tipo de grama nos estádios. Só que agora tem pela frente o novo tapete da Arena. Eu acho que se você for perguntar a maioria dos jogadores, eles vão preferir jogar na grama natural, né? E eu também não sou diferente, não posso ser aqui mentiroso, né? Mas eu sou profissional. A grama sintética do estádio do Palmeiras não impediu Dudu de ser vitorioso por lá. Foram 12 títulos nos quase 10 anos de clube. É o atleta com mais taças na história do Palmeiras. Destaque para a Copa do Brasil, 2 Libertadores e 4 campeonatos brasileiros. Para celebrar um dos grandes ídolos desse time. Um caminho vitorioso, parecido com aquele que Dudu quer construir pelo Atlético. Vou dar o meu máximo aqui pro clube, para mim sempre sair bem aqui desse estádio, sair feliz. E para conquistar dentro de campo o mesmo apoio que tem em casa. Alguns torcedores que ainda estão em dúvida, quando eu jogar, quando eu demonstrar o meu futebol, eles vão estar me apoiando. Vai ter um cara dentro de campo que vai estar sempre pensando neles e pensando em honrar a camisa e fazer o melhor pro Galo. Bora falar do Galo, né? O Atlético que fecha na tarde desta quarta-feira a preparação para enfrentar a equipe do Caracas da Venezuela. Jogo amanhã, 9h30 da noite pela Copa Sul-Americana. A situação do Galo na Copa Sul-Americana é a seguinte: o Galo é o vice-líder do Grupo H, tem 5 pontos conquistados ao lado do Caracas, o adversário da noite de amanhã. E o Cienciano é o líder, tem 6 pontos conquistados
enfrenta o Deportes Iquique nessa rodada. Ou seja, se o Cienciano vencer, chega a 9 pontos conquistados e aí ao Atlético só interessa a vitória contra o Caracas e a vitória contra o Cienciano para se classificar direto para a fase das oitavas de final da Copa Sul-Americana, ou então buscaria um segundo lugar que faria um mata-mata com equipes vindas da Copa Libertadores da América. Ou seja, nada interessante para o Atlético ter esse jogo aí de repescagem pela Copa Sul-Americana. Tem que vencer o Caracas e tem que vencer o Cienciano. A equação é simples para o Atlético, tá? O técnico Cuca, pensando nisso, não vai usar um time reserva contra a equipe venezuelana, ainda que, né, tenha o clássico no final de semana. Lembrando, o jogo na Venezuela foi 1-1, aliás, um jogo horroroso do time do Atlético em Caracas. Por isso, define nessa tarde quem vão ser os jogadores poupados e quem vão ser os jogadores que vão a campo. Bom, isso aí acaba sendo um pouquinho mais confortável para o Cuca agora que ele tem o retorno de 3 atletas, Júnior Santos, Lianco e Alan Franco, que estavam no departamento médico, já foram devolvidos ao treinador atleticano. Bora seguir falando do Galo, CJ, seguindo falando de Atlético, tá? O Galo cancelou a entrevista coletiva que teria com o CEO Bruno Musi e o CSO, o Paulo Brax, na manhã desta quarta-feira. O assunto, a pauta, era as finanças do Atlético, mas o Galo definiu aí que vai publicar primeiro o balanço para depois esclarecer eventuais dúvidas a respeito deste balanço. A publicação deve acontecer no portal da transparência, no site do clube, entre amanhã e sexta-feira, e aí depois o Galo vai fazer todos os esclarecimentos que julgar necessário e, claro, que forem feitos por parte da imprensa, tá? Com isso, entrevista cancelada, vamos fazer o foquinho no jogo. O jogo essa semana ali a gente tem o Caracas, temos que ganhar. Tem só um clássico, viu, gente? Não queria falar nada pra ninguém, não. Domingo tem só um Atlético e Cruzeiro pra gente focar durante essa semana, em vez de focar na parte financeira, tá? Em relação a reforços, o Dudu apresentado ontem oficialmente, e agora vai condicionar para a sua estreia, que vai acontecer ou que pode acontecer somente no dia 12 de junho, após a abertura da janela de transferências, aquela janelinha de exceção aí para o Super Mundial, e também antes da paralisação para o Mundial de Clubes da FIFA. O Dudu, depois dessa estreia, tem um mês aí que ele vai ficar só a cargo também de preparação física, e o Atlético vai fazer ali uns dias de folga e também uma intertemporada antes de voltar para o Campeonato Brasileiro. Aí sim, definitivamente, após a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, que infelizmente o Atlético não está nela, tá bom? Um abraço para todo mundo, amanhã eu volto trazendo mais do Galo, e aí sim, né, esse provável Atlético que pode enfrentar a equipe do Caracas amanhã. Até lá. Para fechar o vídeo, deixa eu dar uma atualizada sobre Atlético e Matheus Gonçalves. O atacante do Flamengo, que perdeu espaço com o Felipe Luiz, foram só 2 jogos e 4 minutos no Campeonato Brasileiro, tem sido especulado em vários clubes. Galo, Cruzeiro, Grêmio e Santos principalmente. Consegui conversar no final da noite dessa terça-feira com um dos empresários do Matheus Gonçalves. Ele é representado pelo Juliano Bertolucci. E o que eu ouvi é de que hoje o Atlético está na frente, na disputa com os outros clubes. Foi aquele que de fato demonstrou mais interesse e apresentou um projeto considerado mais interessante. Aquela informação de 56 milhões de reais de proposta para compra em definitiva divulgada pelo jornal o Globo foi negada também pelo staff do jogador, como já havia sido feito pelo Atlético. Não houve e nem haverá uma proposta dessa cifra. A ideia do Galo nesse primeiro momento é contar com o Matheus Gonçalves por empréstimo até o fim da temporada e com possibilidade e perspectiva de compra caso metas sejam batidas com cifras diferentes desses 56 milhões de reais. O problema é que o Flamengo, que não o utiliza, entende que o atleta vale bem mais do que isso e estaria disposto a pedir acima de 12 milhões de euros, o que torna o negócio bastante inviável. Como é que alguém cobra 12 milhões de euros por um atleta que não consegue performar no time principal? Enfim, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Abraço para todos. CJ, cadê o senhor? Tchau.